Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. As eleições 2020 estão repletas de novidades e cercadas de muita dúvida e apreensão, tanto por parte dos eleitores quanto dos candidatos. Esse ano, a data das eleições para prefeito e vereador passaram de outubro para novembro, o que dá um pouco mais de tempo para o eleitor decidir seu voto e de os municípios, que são mais de 5 mil em todo o país, se adequarem à nova realidade de distanciamento social e higienização dos espaços. Para explicar melhor as mudanças que estão impactando o ambiente eleitoral, conversamos com o advogado especialista em direito eleitoral, Luciano Guimarães, numa entrevista exclusiva. Não saia daí, a gente já volta. Doutor Luciano Guimarães, seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. O prazer é todo meu. Eu que agradeço, Dani, a você, a todos os telespectadores do Alagoas em Pauta. E a gente está aqui para ajudar nesses tempos desafiadores, né? Falar um pouquinho sobre eleições, sobre pandemia. Com certeza. Luciano, você que é um advogado especialista em direito eleitoral e já foi desembargador do TRE de Alagoas, gostaria que você explicasse de forma simplificada para o nosso público como funciona a justiça eleitoral, do que ela é composta, como funciona e para que ela serve. Essa é uma excelente pergunta, é uma boa largada, porque ao contrário do que a gente acha, aquilo que a gente faz, Dani, eu tenho 25 anos de advocacia, dos quais por 8 eu tive a honra de compor, de exercer a função eleitoral no TRE aqui de Alagoas. É outra experiência, nesse tempo a gente não pode advogar na área eleitoral. Mas é interessante, a percepção que a sociedade brasileira tem da justiça eleitoral é de que a justiça eleitoral ela praticamente só existe, só trabalha em ano de eleição. E não é bem assim, por isso que eu agradeço a tua pergunta. A justiça eleitoral ela tem função constitucional para disciplinar, sim, as eleições e para organizar a parte administrativa toda do cadastro de eleitores, dos domicílios eleitorais e de todo o processo eleitoral em si. Ela tem uma atuação muito mais intensa, é verdade, no ano e no prazo das campanhas eleitorais, que a gente chama de processo eleitoral, que era de 90 dias, há uns 8 anos atrás, por lei foi reduzido para 45 e agora, nesse ano, por essa situação hiperatípica mundial da pandemia, a gente, se contar de hoje, a gente que estava agora um mês de iniciar o processo eleitoral com as convenções, a gente agora vai para mais de 120 dias, mais de 4 meses. A justiça eleitoral, é importante dizer isso também, ela não tem um quadro próprio de magistrados. A Constituição desenhou, isso vem desde 45, desde Getúlio Vargas, na última eleição dele, ela pega de empréstimo, Dani, a magistratura eleitoral. O que é que isso significa? O juiz de primeiro grau, ele é um juiz de direito, concursado, um juiz da Justiça Estadual. Então, ele recebe a função do respectivo TRE. Nós temos o TSE em Brasília e temos 27 tribunais regionais eleitorais, mais o Distrito Federal. Em cada um desses tribunais, nós temos 7 membros. Então, nos TREs, você tem 2 desembargadores do ITJ, 2 juízes de direito, juízes estaduais que vão para o TRE, um juiz federal e 2 advogados, que lá são chamados de juristas. São pessoas que exercem a profissão há mais de 10 anos e são escolhidas dentro do processo previsto em lei. Então, são 7 membros em cada TRE e os 7 membros do TSE, que lá são chamados de ministros. Em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, você tem a composição formada por 2 ministros do Supremo, 2 do STJ, 2 juízes, 2 advogados de notável saber jurídico. São 2 juristas. Na verdade, são 3 ministros do Supremo, eu me corrijo. Então, esse é o quadro da Justiça Eleitoral. O que é próprio, para objetivar, da Justiça Eleitoral, Dani, é o quadro de servidores. Ela tem um quadro de servidores de carreira, concursado, ela funciona dividindo as áreas de atuação dela por zonas eleitorais e sessões eleitorais. Alagoas, por exemplo, tem 102 municípios e tem, salvo engano, 60 zonas eleitorais. Nós temos Maceió com 6, Arapiraca com 3 e o resto, salvo engano, e o resto é distribuído por todos os estados, todos os municípios. O que significa dizer
que uma zona eleitoral, que é definida pelo número de eleitores, ela muitas vezes, na realidade brasileira e sobretudo na nossa, ela abraça, ela abrange mais de um município. Muito é mais legal. ou menos isso. É muito esclarecedor. Foi muito esclarecedora a sua explicação, porque as pessoas muitas vezes não sabem como ela funciona e é fundamental para o exercício da nossa democracia, né, Luciano? Não tenha dúvida. E tem mais. Num ano como esse, nós estamos vivendo o ano mais desafiador das nossas vidas. Sim. Eu me permitiria dizer. Não se trata só de fazer uma eleição, é o todo, é como as pessoas estão tentando sobreviver, é tudo que foi parado, a economia estagnada, os governos com uma sensação de impotência muito grande, com um desafio institucional gigantesco, mas é preciso ter eleições. A decisão do Congresso, se você me permitir um comentário, ela é uma decisão histórica e importantíssima, porque salvo um nível, um estado de gravidade de coisas que nós não atingimos, graças a Deus, absurdo, absoluto, que legitima o país que nós somos, quem nós somos enquanto sociedade, embora a percepção geral muitas vezes não alcance isso, Dani, é justamente nós termos mandatos eletivos com prazos, termos um corpo de sufrágio, o eleitor que é soberano, exercendo essa vontade popular através da definição desses mandatos, periodicamente, a cada 4 anos, e isso não pode deixar de ser feito. É como numa guerra. É lógico. A eleição precisa ser feita, e isso foi definido agora. Com certeza. Luciano, as eleições de 2020 estão repletas de novidades, né? A Lei 13.887 de 2019 acabou com as coligações proporcionais e também alterou os critérios de cálculo para as candidaturas a vereador. O que essas duas mudanças representam para o ambiente eleitoral? Elas vão representar algo realmente impactante. A coligação, né, eu estou partindo do princípio que a gente está aqui falando para todo mundo, é importante que a mensagem seja super direta, porque o espectador nem sempre é da área jurídica. A coligação, ela é um instituto jurídico da área eleitoral que já existe há décadas. A coligação, ela permite que vários partidos se unam para juntarem forças e terem uma densidade eleitoral maior, segundo as regras de contagem de votos, para escolher os vencedores. Só que as coligações no Brasil, elas na verdade nunca tiveram, vamos dizer assim, um mínimo de coerência ideológica. Os partidos se juntam, se unem, o que importa é dividida, infelizmente, isso é cultural, a fatia do poder. Verdade. O partido A, que defende a natureza, se alia com o partido B, que é ruralista, que é contra, não tem regra para desmatamento, por exemplo. E agora, finalmente, acho que é um amadurecimento, as coligações foram extirpadas, foram proibidas no âmbito da eleição proporcional. Em termos concretos, em termos de futuro, eu acho isso importante porque depura mais e facilita a compreensão do eleitor, que já é mínima. O eleitor brasileiro vem em um processo de descrença e desgaste com a política que só se acentua. Isso é muito triste. É verdade. Isso só vai se corrigir com muita educação. Mas, na prática, os partidos que não podem se coligar para vereador vão fazer os seus arranjos, vão manter a coligação para prefeito. Então ainda é cedo para dizer qual vai ser o impacto disso nessa eleição. Até porque é uma eleição que realmente tudo pode acontecer. Muito pouco provavelmente, nada. Mas tudo pode acontecer. Tudo, né? Por causa da pandemia, o Congresso Nacional acabou de aprovar uma emenda constitucional que adia as eleições desse ano, passando o primeiro turno para o dia 15 de novembro e o segundo para o dia 29, deixando muito próximos o primeiro e o segundo turno. O que você achou desse adiamento, Luciano? Eu vou me permitir, acho que esse é o ponto central de tudo que a gente pode comentar aqui, nesse momento fantástico que eu tenho aqui com você. Primeiro, exatamente, a emenda constitucional 107, aprovada agora dia 2 de julho. Essa emenda tem uma importância imensa, porque no desenho constitucional do Brasil, Dani, a competência para definir adiamento de eleições realmente é do Congresso. O TSE procurou, se cercou de a gente está, é bom lembrar que a gente está decidindo coisas cujo fator de decisão não depende de questão técnico-jurídica. É uma questão sanitária, é uma questão de saúde. E mais, você tem um país que vai ter eleições em quase 5.700 municípios. 5.700 municípios.
É uma escala gigantesca, a maior do mundo democrático. Muito grande. E a Justiça Eleitoral teria que tomar uma decisão de buscar manter as datas, que seria, numa regra de bom senso, o ideal, mas a pandemia tirou a lógica do mundo ideal. Então nós temos a Justiça Eleitoral, que fez todos os estudos necessários de datas, de tudo, e submeteu ao Congresso, porque o Congresso é soberano nessa decisão. Tomada a decisão, foi promulgada a emenda 107, e no começo e no fim, o que é que ela nos traz de mais importante? Em regra, ela alterou as datas do calendário. Ela permitiu que a data que era de previsão constitucional, que era o primeiro domingo de outubro, era uma data móvel, mas fixa. Então, era o primeiro domingo de outubro, foi transferido para o dia 15 de novembro. Por que 15? Primeiro, é o dia da proclamação da República, né? Isso, e aí fica uma data bem simbólica. De repente, isso fica. Vamos ver, quem viver verá. Segundo, porque a percepção geral, ou da maioria, Dani, é que as eleições, e eu me incluo entre eles, eu dei várias entrevistas sobre isso, a gente conversa muito, eu sou membro da Abradept, que hoje é uma instituição que está com, enfim, graças a Deus, com um destaque muito grande, participou das sessões públicas, participou da feitura do texto da emenda, deu sugestões, e a percepção geral é que as eleições tinham e têm, de fato, serão este ano, porque os mandatos se encerram em 31 de dezembro. Uma coisa é você adiar a eleição, outra coisa é você prorrogar ao arrepio da lei um mandato que tem prazo certo. Isso seria, evidentemente, totalmente contra a lei. Seria golpe mesmo. Então, a eleição no dia 15 é porque se entendeu. Isso não foi feito com cálculo matemático preciso, foi o que deu para encaixar. Então, dia 15 de novembro, a gente tem um bom prazo para que as condições sanitárias talvez se estabilizem, certo? Daria um prazo maior. Em relação ao dia 4, a gente mudou a eleição de 45 dias, mais ou menos, em termos da data normal. Um ponto importante da emenda é que o Congresso, que é senhor e soberano nesse ponto, por competência constitucional, ele determinou o quê? Ele previu que, se próximo da eleição, alguns ou vários municípios, lembrando, nós estamos falando de 5.700 quase, não estiverem em condições de realizar as eleições, isso é assimétrico. A pandemia, ela não avisa, estou chegando aqui, vou ficar aqui 15 dias. Isso está dependendo de N questões extremamente complexas e, na verdade, ninguém consegue controlar ou prever isso. O legislador fez o que lhe era possível e cabível, buscou regras alternativas. Então, se chegar, e o limite é 27 de dezembro para fazer eleições, se chegar um extremo e o município A, lá do Amazonas, ou o município C, lá do Tocantins, não tiverem condições de realizar as eleições, eles vão comunicar isso à Justiça Eleitoral, que vai se reunir dos pareceres médicos sanitários necessários. E aí um detalhe importante, Dani, repassa isso para o Congresso. A decisão que eventualmente permita o município sair da data comum para realizar a sua eleição vai depender de um decreto legislativo do Congresso. Esse é o ponto, começando do fim, como eu disse. O outro, basicamente as datas foram movimentadas. O que eram as convenções partidárias agora, de 20 de julho a 5 de agosto, foram movimentadas para de 31 de agosto a 16 de setembro. Exatamente. Isso que eu ia te perguntar também. Como que as convenções partidárias elas vão se dar? Né? Porque elas eram presenciais. E agora, elas serão online, Luciano? Já há uma disposição normativa já prevista pelo TSE, isso já tinha sido decidido pelo próprio TSE, aí não precisava do Congresso, para que as convenções possam ser realizadas pelo modo virtual. E aí, veja como às vezes a sabedoria está no simples, Dani. O mundo está do jeito que está. Se naquele local, se o município estiver com aferidores médicos sanitários que permitam a circulação de pessoas, com os cuidados, que esses a gente vai ter por muito tempo, das máscaras, da higienização, é facultado ao partido fazer a sua convenção presencial. A convenção, historicamente, ela era uma festa partidária, onde os eleitores, sobretudo a municipal, em que o eleitor da cidade, ele está muito presente. Eleição municipal próximo, é uma guerra de candidato, paixão. É mais importante, às vezes, do que um jogo de futebol. É verdade. E aí ele vai poder fazer a sua eleição presencial. Mas, se não for possível, se ele não quiser, ele vai poder fazer a convenção virtual. O problema de fazer a convenção virtual é que ele não vai ter nenhum recurso financeiro para montar a sua estrutura, vai ficar por ele, foi assim que o TSE decidiu. E esse ficar por ele, Dani, quem conhece a realidade dos interiores nossos,
ela é muito complexa. Tem lugar que não tem um canal só de internet, às vezes é lan house da cidade. É muito difícil. E as pessoas não sabem mexer com a ferramenta virtual. Enfim, vai ser um desafio, mas é preciso lembrar, eu gosto de dizer isso, nós não teremos esse ano as eleições ideais. Nós teremos as eleições possíveis. E temos sim que ter eleições. Possíveis, as que podem acontecer, né? Exato. Luciano, nas últimas eleições, especialistas dizem que as fake news tiveram forte influência na escolha dos eleitores. O Congresso está discutindo um novo marco legal para isso. Como você acha que a Justiça Eleitoral vai se portar nessas eleições? Ela será mais rígida? Vai ficar de olho nisso, das fake news? Isso é um desafio gigantesco, que, como você colocou bem, o da Justiça Eleitoral em relação ao quadrado de competência dela, mas é preciso abrir o leque, Dani, que as fake news são um fenômeno mundial inerente à comunicação do ser humano, das sociedades. É você pegar uma tecnologia, que é algo fantástico, nós temos hoje N redes sociais, N formas de se comunicar, sobre quaisquer ângulos. Isso é muito importante, porque você encurta a comunicação. Nós aqui estamos conversando, eu de casa, você aí na estrutura de trabalho, por conta desses avanços tecnológicos. O problema é que algo que é inerente ao ser humano também, e que varia conforme cada sociedade, que é a mentira, que é o boato, que é, sobretudo no ambiente eleitoral, essa efervescência do jogo de paixões, de inventar histórias sobre o outro, às vezes com consequências graves, ela agora encontrou um meio de amplificação gigantesco, que são as redes sociais. Então, as fake news são um nome bonito, uma coisa muito velha, que é a mentira. Sim. Notícia falsa, mentira. E a Justiça Eleitoral, o desafio dela é muito grande. Ela tem um regramento legal, que assim, de forma simples, porque a regra é muito truncada, ela permite se usar de toda a tecnologia possível para buscar o propagador dessas notícias e punir, inclusive, conforme o caso, uma expressão aí que eu não sei se existe, mas com abuso de poder tecnológico. Sim, porque aquela mas mentira, existe, sim, ela tem consequências muito graves. O mais assustador, que é o desafio atual de qualquer democracia, não é a fake news em si, é o pacote no qual ela está inserida, que é a questão do algoritmo de engajamento político. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema, porque as notícias falsas, as mentiras, elas sempre existiram desde que o mundo é mundo. O problema agora é a propagação delas. E a propagação, velocidade, a quantidade de pessoas que atinge, né? Eu chamaria isso, Dani, de um efeito colateral danoso próprio do avanço tecnológico. Eu não vejo como burlar isso. Isso é controlado por dois aspectos. O nível cultural do eleitor. O eleitor precisa ter informação. Claro. O eleitor precisa buscar ter a informação correta. Mas, em geral, isso é outra parte do fenômeno, o usuário desses aplicativos, Facebook, WhatsApp, acho que não tem problema em dizer nome, isso está arraigado dentro do estereótipo do ser humano, da psique. A gente propaga. Quantas vezes nós mesmos não pegamos uma notícia e repassamos sem mesmo lê-la? E agora o que está acontecendo é o seguinte, você bota lá, El País, a edição brasileira, fulano fez isso, isso e isso. Você vai ver a matéria, se você tiver o cuidado de ler, e não só o LED, não tem nada disso. É verdade. Outra, às vezes pega a matéria original e frauda, insere no texto partes que ela não tinha. E isso é propagado com uma velocidade incrível. O que a Justiça... São eles dizendo. Inclusive, esses dias, as audiências começaram na Câmara com os PL, salvo engano, o 1209, eu confesso que eu não tenho os números de cabeça agora, 2630, 1209. E essa PL sobre as fake news, ela realmente exige, Dani, muito estudo. Porque se de um lado ela vem movida pelo espírito de realmente frear isso, por outra, ela me parece que está avançando demais em direitos fundamentais e até na forma em que as redes sociais e os grandes provedores, eles atuam no segmento. Não é simplesmente chegar lá e dizer, está proibido, vai ter que ser identificado. Há N brechas, o assunto é muito complexo para o momento nosso, mas há N brechas que estão com camuflagem de direitos fundamentais, mas que, na verdade, podem causar censura, que não pode, que nós temos o direito fundamental à liberdade de expressão, e podem causar, inclusive, uma devassa muito grande na vida de cada cidadão. Não é tão simples assim. No ponto da justiça eleitoral, o processo eleitoral tem ferramentas, tem conceitos que permitem aquilatar e valorar
esses excessos, esses abusos, até, eventualmente, com a perda de um mandato. E com inelegibilidade, lógico. Com certeza. Luciano, conta pra gente, você foi convidado para fazer parte de uma missão de observação para a transparência eleitoral lá no Peru. Uhum. Como é que foi essa experiência, Luciano? Foi fantástica e, como eu disse, a gente com 25 anos de quilometragem nessa área, a gente tem às vezes a ideia equivocada de achar que já viu tudo, ou quase tudo. E realmente não é assim. A cada dia que a gente vive, se tiver a mente aberta, a gente aprende muita coisa. A eleição foi extremamente interessante. A função de observador, ela é muito rica, muito engrandecedora, porque você se depara com a realidade legal, uma sociedade diferente, uma realidade local diferente da sua. O Peru, ele é um país com condições econômico-estruturais muito bem montado, Dani, é uma coisa impressionante. Mas ainda um país com muitas desigualdades. Lima, uma cidade quase do tamanho de São Paulo, imensa. Mas a eleição lá, ela é feita num sistema muito antigo. A gente se viu entrando numa máquina do tempo, com a eleição por cédula. Mas agora, o que mais, se você perguntar, o que mais me marcou lá é que o momento em que as eleições foram feitas foi muito importante. Eu acho que vai colaborar demais para a história política do Peru. Houve uma alteração do tamanho do Congresso, que estava preso por grupos de interesse muito fortes. Isso mata qualquer democracia. É verdade. E houve um voto de confiança, por assim dizer, ao presidente, e o eleitorado compareceu de forma muito pacífica, muito tranquila, o apoio é silencioso. Eu fiquei muito grato de ter sido convidado e aceitei para participar dessa missão, e a gente vai ver quando o mundo voltar ao normal ou não, a gente talvez participe de outros. Isso é muito importante para a gente trazer mensagens, às vezes, para a nossa realidade ou levar para as outras. Claro, a troca de experiências ela é sempre benéfica, tanto para quem traz quanto para quem recebe. Né? E Exatamente. Isso, para o processo que a gente está vivendo de várias mudanças, com certeza agrega muito. Luciano, quero agradecer aqui a sua presença ao Alagoas em Pauta. Foi muito bom. Você me permite só isso acho que é muito importante dizer. Tiver um minutinho. Claro. A emenda está aí, os prazos praticamente foram só transferidos, mas é bom que aqueles que estão da área tenham cuidado em relação à mecânica dos gastos. Houve modificação dos gastos institucionais. Os municípios estão gastando muito com medidas de divulgação contra a Covid e, sobretudo, os prazos de inelegibilidade. Vai haver muita polêmica, porque quem está inelegível, a data da eleição era o termo final, muitas vezes, decisão da Justiça Eleitoral, e era dia 4. Me parece inaceitável que um prazo que vencia dia 4 seja amplificado. É bom lembrar que inelegibilidade é uma restrição de direito. A pessoa está deixando de poder se candidatar, de submeter o seu nome. Isso ainda vai ser decidido, entendeu, Dani? O jogo está aberto. Mas a minha opinião é que esses prazos de inelegibilidade, os que estão correndo, os que estão punidos, eles vão ter que encerrar realmente no dia 4. Depois, quem viver verá. Vai ter muita coisa que a gente vai aprender na prática. Porque, como você falou, são novos tempos, uma nova realidade, e a gente vai ter que trazer a nossa experiência antiga de eleição de tudo e se adequar a esses novos tempos que estamos vivendo. Precisamos de bom senso e tomara que ele prevaleça, porque ele geralmente falta. Mas eu que agradeço. Luciano, mais uma vez, obrigada aqui por ter comparecido ao Alagoas em Pauta, conversado com a gente sobre direito eleitoral. Eu acho que a gente está vivendo um momento político no país muito complicado e a gente precisa de esclarecimentos como esse para a população, para que as pessoas parem para pensar e tenham o bom senso na hora de decidir os seus candidatos, seus prefeitos, seus vereadores, porque eles chegam junto lá no Congresso, lá em Brasília, para pedir as coisas para as suas cidades, para os seus municípios. Isso é uma eleição muito, muito importante, muito estratégica. Eu é que te agradeço, porque o que você está prestando aí, mais do que um serviço de informação jornalística, é um serviço de extrema utilidade pública. Não é só na questão específica das eleições, mas é no todo. E, para além disso, eu é que agradeço a participar aqui. Estarei à disposição, sempre com a Alagoas em Pauta, precisar contar aqui com esse humilde operador do direito, e pedir às pessoas que realmente se cerquem das precauções. O que nós estamos vivendo é muito grave, é muito sério. As eleições se inserem num compartimento importante, mas mais importante ainda é que nós possamos preservar a saúde dos nossos, as nossas vidas e a nossa segurança sanitária. Com certeza, esse espaço é seu, sempre que você quiser, para vir aqui contribuir para a população, prestando serviço de informação.
É muito bom. Muito obrigada, Luciano. Até a Eu que próxima. agradeço, Dani. Tudo de bom para vocês. Até logo. Obrigada. Essa semana conversamos com o advogado especialista em direito eleitoral, Luciano Guimarães, que nos traçou um panorama muito esclarecedor do ambiente eleitoral desse ano, que vai permear as eleições para prefeito e vereador em todo o Brasil. Gostou do programa? Quer assistir de novo? Então corre lá no canal da TV Cidadã no YouTube, curta, compartilhe e ative as notificações. Só assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece de relevante no Brasil e em Alagoas. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.